Pessoal, mais uma questão do exame de qualificação da UERJ, e essa questão ela já tem um grau de dificuldade ali de médio para difícil, porque a gente tem que identificar algumas coisas que estão sendo colocadas. Por eliminação talvez a gente faça, mas vamos entender principalmente por que o gabarito tem relação com essa figura. O que ele coloca pra gente? Ele está falando sobre fatores locacionais da indústria. Em primeiro lugar, na nossa aula de indústria, a gente vai caracterizar bastante os fatores locacionais, principalmente na diferença entre a segunda revolução, baseada no Fordismo, e a terceira revolução, baseada no Toyotismo. Lembra que até a segunda revolução industrial, as indústrias vão buscar uma economia de aglomeração. Ou seja, elas vão ter uma concentração industrial em determinados polos. Aqui no Brasil, por exemplo, a região sudeste. Nos Estados Unidos, o nordeste, o famoso Manufacturing Belt. Então, o que elas vão buscar? Elas vão buscar mão de obra, elas vão buscar mercado consumidor, elas vão buscar infraestrutura, principalmente de transporte, de energia, elas vão buscar matéria-prima. Então, elas vão se organizar em torno desses fatores locacionais. Lembra que no toyotismo há uma dispersão, há uma desconcentração industrial, os custos de produção se tornam muito altos nesses determinados centros, as empresas vão buscar um custo menor de produção, vão buscar locais que lhe ofereçam isenções fiscais, uma mão de obra mais barata e ao mesmo tempo talvez mais qualificada, um custo de transporte mais barato, até porque o transporte está mais disseminado, é possível produzir num determinado lugar longe de mercados consumidores, então há essa dispersão. Bem, o que ele mostra pra gente? Ele está colocando ali o minério de ferro, que é uma matéria-prima, na legenda a gente consegue observar, o carvão mineral, que é a energia, o mercado consumidor, que é o Mzinho em azul, sucata e a usina siderúrgica, que é a própria fábrica ali que está sendo colocada, e os movimentos. Bem, na figura A e na figura B, a gente consegue perceber que a usina siderúrgica ela está sempre próxima ao mercado consumidor e sempre próxima à sua fonte de energia, que é o carvão mineral. Na C e na D, nessas duas figuras de baixo, a gente já consegue perceber que a usina, ela, na letra C, já se afastou da fonte de energia e da matéria-prima, e na letra D, ela se afastou da fonte de energia e nem tem mais a chegada de matéria-prima, porque já tem uma própria sucata ali. Vamos entender isso? Olha só. No caso dos modelos C e D, as mudanças socioeconômicas que justificam as escolhas de novos locais para a instalação das usinas siderúrgicas nas últimas décadas são, respectivamente, dispersão dos mercados consumidores? Houve. Revalorização das economias de aglomeração? Não houve isso. Na verdade, houve uma dispersão, uma desconcentração industrial. Cortamos essa. Letra B. Eliminação dos encargos com a mão de obra. Gente, pela própria palavra a gente já desconfia. Eliminou encargos? Encargos são tributos, impostos. Estão eliminados? Claro que não. Letra C. Diminuição dos preços das matérias-primas? Talvez. Substituição de fontes de energias tradicionais? Olha o carvão presente ainda aqui. Não houve isso. A resposta é letra D. Por que letra D? Redução dos custos com transporte? Houve. Nas últimas décadas, terceira revolução industrial, pós-década de 70, a gente tem uma disseminação de transporte, a gente tem os tais mega navios que conseguem transportar por container. Nós temos então uma possibilidade de transportar em maior quantidade, com um custo muito menor. Hoje é possível, por exemplo, uma fábrica se instalar no centro-oeste do Brasil ou no interior da Bahia e fazer chegar essa produção até o sudeste. Então hoje há o transporte. Há um transporte mais rápido, mais eficiente e mais barato, pelo menos em grande parte do planeta. Ampliação das práticas de sustentabilidade ambiental. Aqui tem duas situações. Primeiro, isso é uma prática hoje recorrente. Há uma maior prática de sustentabilidade ambiental do que no passado. Isso é um ponto. Segundo ponto, como é que a gente consegue perceber isso na figura? Não tem mais minério de ferro, por exemplo, na letra D. Não tem mais a matéria-prima chegando, tem a sucata. Essa sucata hoje, ela é reaproveitada. A gente tem a reciclagem, principalmente a reciclagem do aço.
Então hoje não há mais necessidade de se obter tanta matéria-prima, de se explorar tanta matéria-prima, porque há a possibilidade de se usar a sucata para reciclagem e abastece propriamente essa indústria. Então há uma presença de práticas de sustentabilidade ambiental muito maiores do que no passado. Isso é visto nessa letra D. Resposta à letra D é o gabarito. Beleza? Um abraço, gente.